Depois de tantas discussões, o julgamento de ontem foi atrasado em 2 horas, mas depois a Jenny voltou ao banco das testemunhas. E a advogada de defesa, a Tani Geragos, começou as suas perguntas. Ela falou sobre o período por volta de dezembro de 2023, depois que o processo civil da Cassie Ventura foi aberto. A Jenny disse que manteve contato com o Sean Combs nessa época, mas que foi um período muito difícil para ambos. Ela disse que havia chegado a um ponto crítico no relacionamento e que havia muita coisa ainda para entender. Ela também alegou que estava expressando seus sentimentos, enquanto ele estava ao mesmo tempo sob pressão por muitas coisas que seria, na verdade, o processo que ele estava sofrendo ali da Cassie Ventura. A Jenny confirmou também que nessa época o Sean Combs disse a ela que não sabia como ela estava se sentindo e que lamentava que ela se sentisse assim em relação às noites de hotel. Ele falou que não queria que ela se sentisse dessa forma. Quando perguntada se ela acreditou nele, ela respondeu que sim no tribunal. Desde então, a Jenny disse que o Sean Combs começou a incentivá-la a ser mais comunicativa com ele, ou seja, falar quando ela quisesse ou não ter uma noite de hotel. A advogada também revisitou o relato sobre a viagem a Las Vegas em janeiro de 2024 e a Jenny confirmou que viajou com a amiga e que elas voaram no jatinho particular de um rapper que não foi identificado, e ela disse que o Sean Combs não sabia dessa viagem porque na época eles estavam separados, dando um tempo no relacionamento. A advogada então perguntou se esse rapper que estava na viagem era um ícone na indústria musical e muito próximo ao Sean Combs, e a Jenny concordou. Então com isso a gente já consegue fazer uma lista de nomes aqui de quem seria afinal esse rapper. E ela confirmou também que a viagem era para o aniversário da namorada ou então esposa desse rapper. A Jenny também testemunhou que ela e o Sean Combs sabiam, antes de janeiro de 2024, que o Anthony também viajaria para Las Vegas e passaria um tempo com o rapper e com a namorada. O Anthony havia contado a eles isso. Ainda assim, a Jenny falou que ficou um pouco surpresa ao vê-lo em um jantar de aniversário da namorada desse rapper. Mas ninguém perguntou como eles se conheceram. Mais tarde, naquela mesma noite, 7 ou 8 pessoas estavam em um quarto de hotel assistindo o Anthony a ter relações com uma mulher na cama. E parece que esse era um costume bem comum entre os conhecidos do Sean Combs e também das mulheres que ele se relacionava. O rapper, que a Jenny disse conhecer de longe, flertou com a Jenny no quarto de hotel e disse algo sobre achar ela bonita. A Jenny também confirmou, quando questionada ali no tribunal, que em algum momento daquela noite ela mostrou os seios para o grupo de amigos no quarto de hotel, e ela disse que foi algo de momento. A Jenny também testemunhou que, enquanto estava ali no quarto de hotel, esse rapper e a sua namorada perguntaram se ela conhecia mais alguém que tinha esse estilo de vida, de trocas de casal. E ela recomendou que eles contratassem o Sly, um profissional que ela e o Sean Combs usavam bastante. A advogada então perguntou a ela por que o casal fez aquela pergunta, e a Jenny respondeu que era possível que eles já suspeitassem que ela e o Sean Combs também fizessem atividades semelhantes, ou então que poderiam ter simplesmente absorvido aquela energia que estava nela. Ela também contou sobre uma festa de aniversário que o Sean Combs planejou para ela em Miami, em fevereiro de 2024. Essa foi a primeira vez que eles estiveram juntos pessoalmente desde o término, em outubro de 2023, e ele planejou uma refeição de 5 pratos na propriedade ao lado da sua casa em Miami e cobriu a mesa com presentes e decorações. Então ele fez uma surpresa romântica, né, digamos assim, para a Jenny, e a Jenny descreveu aquele gesto como romântico e também como tudo o que ela sempre quis do seu relacionamento. Naquela noite eles tomaram êxtase depois do jantar e ela reconheceu que disse à defesa em uma reunião antes do julgamento que estava disposta naquela noite a ter relações com profissionais na frente do Sean Combs, porque ele tinha feito tudo o que ela queria no seu aniversário, então ela estava disposta a ter essa noite de hotel. Ela também sabia que aquele tipo de relacionamento seria sempre assim. Ela sabia que, na verdade, enquanto ela estivesse com o Sean Combs, ele iria pedir ou então obrigá-la a ter relações com outros homens. O júri também viu mensagens de texto entre a Jenny e o Paul, um profissional que eles contratavam, e ela estava perguntando se ele tinha planos para o Dia dos Namorados. Ela também afirmou ter notado mudanças positivas no Sean Combs após o processo movido pela Cassie Ventura, e ela testemunhou que eles tiveram alguma melhora no relacionamento depois que eles reataram em fevereiro de 2024. Ele teria passado a ser mais amoroso com ela e também
passou a ter mais tempo de qualidade com a Jenny. Ela se sentiu muito mais próxima dele e ela falou que o seu amor se fortaleceu. A advogada de defesa, Tani Geragos, falou também sobre o vídeo da agressão do Sean Combs contra a Cassie Ventura, aquele vídeo que ele a agride no Hotel Intercontinental. A Jenny confirmou que ficou chocada ao ver o vídeo e que nunca o tinha visto agir daquele jeito antes, e a advogada perguntou se o Sean Combs havia tentado entrar em um programa para tratar a sua raiva, suas ações agressivas, e a Jenny disse que se lembrava de realmente ele ter tentado. Os promotores se opuseram quando a advogada de defesa sugeriu que o programa não o aceitou e os advogados tiveram que se aproximar ali da mesa do juiz para conversar, e após essa conversa a advogada de defesa acabou deixando de lado as perguntas sobre esse programa. A Jenny também confirmou que os meses após a divulgação do vídeo foi um período difícil para o rapper. E ela relatou uma discussão muito intensa que aconteceu entre os dois na casa dela em Los Angeles, quando ela foi agredida por ele. Ambos haviam consumido álcool antes da briga, e a briga era por causa de ciúmes em relação a outra mulher com quem o Sean Combs estava se relacionando. A Jenny o chamou de pedo nessa ocasião, embora tenha reconhecido que essa outra mulher não era menor de idade, só era uma menina mais nova que ele, e a briga acabou escalando para um nível terrível. A Jenny se trancou em diferentes cômodos da sua casa enquanto o Sean Combs chutava e arrombava as portas, e em certo momento ele a derrubou com um chute na perna e também a enforcou até que ela quase não conseguisse mais respirar. Ela fugiu da casa, se escondeu por algumas horas e depois acabou retornando. Mais tarde, ainda abalada, ela voltou a discutir com o Sean Combs e o agrediu com um soco na cabeça, segundo as palavras dela. Depois, o Sean Combs revidou com 2 socos, atingindo o seu olho e a sua testa. Ela até apresentou vídeos gravados nos dias seguintes, mostrando lesões no seu rosto, mas não tinha nenhuma marca no pescoço. E a equipe de defesa deixou isso muito claro, ressaltou essa parte que não tinha marcas no pescoço dela. Em algum momento, depois que o Sean Combs deu um soco no rosto da Jenny, ela pegou o telefone dele e ligou para a mulher que acreditava que ele estava junto nessa viagem. Elas trocaram insultos ali ao telefone e quando a Jenny disse "ele está me dando uma surra agora", ele desligou o telefone. Aparentemente a mulher retornou a ligação mais de uma vez depois disso, mas ele não atendeu. O Sean Combs então fez uma ligação para o seu assistente, para o Jonathan, para que ele confirmasse para Jenny que essa mulher não estava com ele em uma viagem de família, e a briga era por causa disso, porque a Jenny achava que ele tinha viajado com essa mulher. Ela então entrou no chuveiro e o Sean Combs a seguiu. Ela confirmou que ainda estava xingando o Sean Combs, incluindo de impostor, vagabundo e de pedo, e eles estavam ali no chuveiro e ele então deu um tapa muito forte no rosto dela. Ela continuou xingando e ele a esbofeteou umas 2 vezes antes de saírem do chuveiro. A advogada de defesa então perguntou se o Sean Combs disse a ela: "Nós nunca brigamos assim antes e agora o processo sai e você está me atacando." Então ele estaria falando que ela só estava agindo assim porque sabia do processo da Cassie Ventura. A Jenny testemunhou que se lembrava dele dizendo algo parecido com isso, mas afirmou que o seu comportamento não tinha nada a ver com o processo da Cassie e que naquele momento ela tinha chegado ao seu limite no relacionamento. Após a Jenny parar de gritar e brigar com ele, o Sean Combs pediu que ela colocasse uma roupa íntima e enviou uma mensagem para o Anthony, o convidando para uma noite de hotel. Mas neste momento, o Sean Combs acabou lendo algumas mensagens anteriores que a Jenny havia trocado com o Anthony, nas quais ela mencionava o rapper que ela havia encontrado em Las Vegas, ou seja, um amigo em comum. E isso deixou o Sean Combs muito desconfiado, ele não sabia daquela viagem a Las Vegas. Depois que o Anthony chegou, o Sean Combs a levou ao quarto de hóspedes, exigindo explicações sobre aquela mensagem, e a Jenny contou então sobre a viagem a Las Vegas. Em janeiro, ela falou que ela tinha ido para Las Vegas e que tinha visto o Anthony tendo relações com outra mulher. E ela admitiu que não havia contado a ele sobre aquilo. Inclusive, ela não havia contado que tinha passado o contato de outro profissional, o Sly, para aquele rapper e para a namorada dele. O Sean Combs reagiu com muita raiva por causa disso, dizendo como você pôde ir ao freak off de outro homem. Ele considerava isso uma traição e em seguida ele levou a Jenny ao banheiro e, segundo ela, pressionou a tomar êxtase. Quando a Jenny disse que não queria ter relações com o Anthony, o Sean Combs se aproximou dela e perguntou: "Isso é coerção?" Apesar da resistência, a Jenny relatou que acabou tendo relações com o Anthony e depois o Sean Combs continuou brigando com ela por ela ter participado
do Furkoff de outro homem e depois ele acabou indo embora para casa dele. Nos dias seguintes, ela acabou indo para casa dele por alguns dias e ele estava propondo a ideia de terminar o relacionamento deles. E eles conversaram por cerca de 8 ou 9 horas sobre terminar. Ela confirmou que depois eles usaram substâncias e tiveram relações durante todos os dias em que ela esteve lá sem nenhum profissional. Então eles não tiveram nenhuma noite de hotel. E a Jenny também concordou com o término do relacionamento, quando ela viu que o Sean Combs estava viajando com outra mulher em julho de 2024. Depois disso, ela bloqueou, assim como os seus amigos, e ficou dessa forma até o final do mês, quando ela entrou em contato com ele novamente depois de ver que a mãe do Sean Combs estava doente. E aí eles voltaram a ter contato. O júri também viu uma série de mensagens de texto de julho de 2024. De acordo com essas mensagens, o Sean Combs disse a Jenny que eles deveriam ser apenas amigos, sem brigas, e ele disse que ela o desrespeitou a ir ao Furkoff do amigo dele, que é aquele rapper que não foi identificado, que eu estou super curiosa para saber quem é. Ela então respondeu a ele que desperdiçou 3 anos da sua vida em quartos de hotel, e ela também disse: por favor, pare de agir como se eu não tivesse me rebaixado para ser só sua namorada. Em uma mensagem, ela também disse a ele: pelo menos diga que você entende que não foi legal eu ficar só passando noites em hotéis e todo mundo tendo jatinhos particulares no mundo todo. Eu não tenho nada digno de nota do nosso relacionamento. Então o grande problema aqui da Jenny, em relação aos ciúmes que ela tinha do Sean Combs, era ele levar outras mulheres para a viagem. Em dado momento, a Jenny mandou uma mensagem para o Sean Combs dizendo o seguinte: a idiota aqui achou que se transasse mais e fosse para mais hotéis, finalmente ganharia uma viagem. E no final do mês, depois dessa briga, ela foi para Miami para visitá-lo. Ela já havia testemunhado que em determinado momento dessa viagem a Miami, ela disse a ele que estava cansada e queria dormir depois de uma noite de hotel, e por causa disso ele teria ficado agitado, jogado água nela e a chamado de vadia, mas depois ele se desculpou. A advogada perguntou a Jenny se ela havia contado essa história aos promotores pela primeira vez, pouco antes de começar o seu depoimento. A Jenny concordou e disse que só contou nessa ocasião porque era uma nova lembrança. Ela confirmou também que em determinado momento no hotel disse ao Sean Combs que sentia falta do Paul, um dos homens que eles costumavam contratar para ter uma noite de hotel. Ela relatou que havia tomado êxtase quando disse isso, mas realmente estava sentindo falta do Paul naquele momento. Ela então acabou ligando para esse profissional e ele respondeu que os encontraria em Miami em alguns dias. Depois de alguns dias, eles tiveram uma noite de hotel com esse profissional na casa do Sean Combs, em Miami, e foi quando ela usou um tipo diferente de droga. A advogada de defesa então perguntou se ela se sentia no controle da situação e se tinha sido uma ótima experiência sexual, e a Jenny concordou. Ela também confirmou que descreveu aquela noite aos promotores como uma festa de amor. Em mensagens de texto após a viagem em Miami no verão de 2024, a Jenny e o Sean Combs falaram sobre consultar um terapeuta. Eles falavam que se amavam muito nessas mensagens, mas tinham muitas coisas tóxicas ainda surgindo no relacionamento. A advogada então pediu a Jenny que confirmasse que viu o Sean Combs mais uma vez em Miami em agosto de 2024, antes da sua prisão em setembro do mesmo ano, e que a viagem terminou de forma positiva, e a Jenny confirmou. Depois disso, terminou o interrogatório da defesa. A promotoria então voltou para o redirecionamento, ou seja, para fazer mais algumas perguntas a Jenny, e a procuradora Maureen fez referência a mensagens de junho de 2022. A Jenny escreveu o seguinte para o rapper: eu sei o que você quer, meu bem, mas eu não estou no clima para essa parte. Não quero te deixar bravo. A Jenny então testemunhou no tribunal que ele vinha insinuando que queria uma noite íntima e que ela não queria deixá-lo chateado, e ele respondeu: tudo bem. A promotoria então mostrou uma mensagem que o Sean Combs enviou ao Paul dizendo para ele convencer a Jenny a ter uma noite de hotel, logo depois dessa troca de mensagens deles. A promotoria também apresentou mensagens de texto que a Jenny enviou ao Paul após uma viagem com ele e com o Sean Combs. A Jenny relatou ter encerrado mais cedo uma segunda noite de hotel após passar 24 horas seguidas tendo uma, e ela escreveu ao Paul que ele não a fez se sentir como um ser humano. Ela explicou no tribunal que estava se sentindo exausta, com fome, com sono e também com dores, porque ela tinha ficado muitas horas em relações sexuais, e que apesar de ter
tentado seguir o ritmo, acabou se sentindo sobrecarregada. Quando questionada sobre por que enviou mensagens carinhosas ao Sean Combs mesmo após essa experiência negativa, a Jenny respondeu que vivia um ciclo confuso, no qual ele a cobria de afeto enquanto a explorava sexualmente. E ela explicou também que ela conseguia deixar de lado as coisas ruins e focar apenas nos momentos bons. A Jenny também alegou no tribunal que às vezes enviava uma mensagem positiva ao profissional sobre o tempo que passaram juntos para fazê-lo se sentir bem. Ela não queria que eles se sentissem usados, segundo o que ela relatou no tribunal. A promotora então perguntou a Jenny se ela queria se lembrar de cada noite de hotel com Sean Combs, e ela respondeu que na verdade queria esquecer todas elas. Ela também relatou que durante as brigas, por causa de ciúmes, ela tentava expressar sua indignação de precisar ser degradada para estar com ele. Ela falou o seguinte: por que eu tenho que romper todos os meus limites e abrir mão de mim mesma, enquanto outras mulheres não precisam fazer isso, mas ainda assim conseguem viver com você da forma que eu queria. A promotoria também retomou o relato da Jenny sobre uma briga com Sean Combs, envolvendo a proposta de uma festa sexual com vários profissionais, e a Jenny contou que acabou sugerindo essa ideia enquanto estava sob efeito de drogas, mas acabou desistindo depois, o que gerou uma forte discussão entre os dois. O Sean Combs teria ficado furioso, acusando a Jenny de mentir e traí-lo, e para justificar o adiamento da festa, a Jenny teve que provar que estava menstruada, então ela enviou até uma foto para ele provando que estava menstruada. O júri também ouviu uma mensagem de voz enviada pela Jenny, na qual ela expressava a frustração, dizendo que sempre se entregou durante 2 anos e meio de noites de hotel, mas que naquela vez apenas sentiu que precisava se recuperar antes de ter outra noite. Na mensagem ela afirmou o seguinte: não sou uma mentirosa, uma traidora, uma robô sexual. E também pediu uma conversa mais séria para resolver aquela situação com o Sean Combs. Ela relatou no tribunal que começou a dizer a ele que não queria passar noites em hotéis em 2021, mas se tornou mais clara sobre isso em 2023. A promotoria então revisou várias mensagens de texto que a Jenny enviou a ele um dia antes da festa da sobriedade, em outubro de 2023, e algumas das mensagens dizia o seguinte: não quero ser maltratada, não estou com vontade de ter relações íntimas frias e sem amor. Não sou uma estrela pornô, não sou um animal. Preciso de um descanso, não quero fazer nada, cheguei a um beco sem saída. Ela também mandou: já faz 3 anos que tenho que ter relações com estranho, estou cansada. Sexo é sagrado para mim e não posso mais ser usada assim. Só queria te fazer feliz, mas isso está criando uma guerra dentro de mim. Preciso de um tempo, não posso ficar em outro quarto de hotel usando substâncias e tendo relações exaustivamente por dias. A promotora então perguntou a Jenny se o Sean Combs foi afetuoso na noite quando ele a agrediu e a forçou a ter relações com o profissional. E ela descreveu o comportamento dele como maligno. Ela também testemunhou anteriormente que o Sean Combs era muito afetuoso com ela depois das noites de hotel. E a promotora perguntou a Jenny sobre os ferimentos causados por aquela briga. E ela contou que ficou com o olho roxo, com hematoma na perna e também 3 vergões na cabeça. A promotoria também perguntou como ela se comparava em força ao Sean Combs, e ela respondeu: eu não me comparo, porque obviamente ele é um homem muito mais forte do que ela. A promotoria também mencionou o fato da advogada de defesa ter apontado que não haviam marcas visíveis no pescoço da Jenny, naqueles vídeos gravados depois da briga que ela teve com o Sean Combs. A Jenny mostrou no tribunal, usando o próprio braço, para mostrar como o Sean Combs a estrangulou naquela noite, e ela falou que ele estrangulou ela com o braço e não com os dedos, e talvez por isso não tenha ficado marcas no pescoço dela. A promotora então repetidamente perguntou a Jenny se o Sean Combs poderia ter saído em segurança em vários momentos daquela noite, como quando ela se trancou em diferentes cômodos da casa, e em todas as vezes a Jenny respondeu que sim, ele poderia ter ido embora e ele não foi. Quando questionada se devolveria todo o dinheiro e também os presentes que recebeu dele em troca de nunca ter tido relações com outro homem durante o relacionamento, a Jenny respondeu que sim. A Jenny também afirmou que não tem nenhum interesse financeiro no resultado do julgamento e que não espera receber nenhuma recompensação por causa do seu depoimento. Quando a promotora perguntou por que ela estava testemunhando, a Jenny respondeu: porque eu fui intimada e estou aqui.
A promotoria então encerrou as perguntas e a advogada de defesa Terry retomou os questionamentos. Ela então fez uma série de perguntas a Jenny sobre a noite de 18 de junho de 2024, a noite em que a Jenny afirmou ter tido uma briga violenta com Sean Combs em sua casa. A Tani Geragos confirmou com a Jenny que ela sabia que o Anthony iria até sua casa naquela noite, que o Anthony só tinha o número de telefone dela e que ela mesma dirigiu o seu carro até a entrada do condomínio para permitir a entrada do Anthony no local e que poderia naquele momento ter saído de lá com o carro dela. E tudo isso a Jenny confirmou que sim. Ela também confirmou que nunca disse ao Anthony que não queria que ele entrasse no condomínio, nem que não queria ter relações sexuais com ele. Por fim, ao ser questionada, Jenny confirmou que naquela época já sabia que o Sean Combs era alvo de uma investigação federal e que ela própria já estava com um advogado criminalista contratado para representá-la. A advogada de defesa também fez referência à resposta anterior da Jenny dada à promotoria, em que ela afirmou que devolveria todo o dinheiro e todos os presentes se isso significasse nunca ter tido relações com outros homens durante seu relacionamento com o Sean Combs. E a Tani Geragos então perguntou o seguinte: você não estava disposta a abrir mão da sua casa, certo? E a Jenny respondeu: é onde eu e meu filho moramos. É uma pergunta muito difícil de responder. A advogada então insistiu perguntando o seguinte: você queria continuar morando na casa onde você e seu filho viviam? A Jenny respondeu: eu estava em uma posição. E aí ela ficou quieta e depois falou: é uma pergunta muito difícil. A advogada então confirmou que a Jenny recebe quase $5.000 por mês de pensão alimentícia do pai do filho dela, que é um homem rico. Ela também perguntou quanto a Jenny ganha mensalmente pelo OnlyFans, e a Jenny disse que ganha mais de $10.000 por mês, e que o maior valor que ela já recebeu em um único mês foi $50.000. A advogada também sugeriu que a Jenny poderia pagar o seu próprio aluguel, e a Jenny respondeu que não, porque está quitando dívidas acumuladas dos últimos 3 anos que ela se relacionou com o Sean Combs. A Tani Geragos então confirmou que, além de pagar o aluguel, o Sean Combs também deu a ela mais de $150.000 durante os 3 anos em que estiveram juntos. E a Jenny questionou o seguinte: é isso que eu valho em 3 anos? E depois ela acabou respondendo que sim, ele havia dado esse dinheiro a ela. A advogada então perguntou: você queria mais do que isso? E a Jenny respondeu: você acha que eu valho mais do que isso? E a advogada continuou insistindo: eu pergunto se você queria mais do que isso. E a Jenny respondeu não. Ela também pediu que a Jenny confirmasse que viu o Sean Combs algumas vezes nas semanas após a festa da sobriedade em outubro de 2023, incluindo quando ela deu a ele uma TV portátil de presente de aniversário para que ele pudesse assistir pornografia ou então os vídeos das noites de hotel. A Jenny disse que na verdade deu a TV para se proteger de ter relações com outros homens, mas a Tani Geragos apontou que o Sean Combs usava a TV para assistir vídeos da Jenny tendo relações com outros homens. E a Jenny respondeu: eu comprei a TV para que ela pudesse ser uma opção ao invés de eu ter relações com outros homens. Então ela deu esse presente ao invés de presenteá-lo com uma noite de hotel. A advogada sugeriu que houve várias vezes em que a Jenny não teve relações com profissionais durante as noites de filme que eles tinham. E a Jenny respondeu: tudo aquilo era uma merda. O juiz então orientou a Jenny a responder as perguntas feitas e pouco antes de deixar o banco das testemunhas, a Tani Geragos perguntou a Jenny se o Sean Combs costumava dizer durante o relacionamento que eles poderiam terminar se ela quisesse. A Jenny respondeu: só porque ele dizia isso, não era isso que ele queria dizer, mas ela reconheceu que na verdade ela também não queria terminar com ele. Bom, depois disso, finalmente o interrogatório da Jenny teve um fim, depois de 6 dias, respondendo perguntas, e ela saiu de vez do banco das testemunhas. Em um gesto bastante incomum, ao deixar o banco das testemunhas, ela parou e abraçou a procuradora Ma Rainey. Em seguida, ela continuou andando, lançou um olhar fixo para o Sean Combs e depois se inclinou para abraçar a advogada de defesa Tani Geragos. O ombro da advogada se mexeu estranho assim, indicando que ela foi pega de surpresa com aquela ação. E os jurados ainda estavam ali na sala do tribunal quando esses abraços aconteceram. Agora eu quero saber o que vocês acharam desse longo depoimento da Jenny. Será que foi ponto para a defesa ou ponto para a promotoria? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.